agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar e dando prosseguimento à nossa série de profissionais da saúde mental, como proceder. Mentira. De certa forma, a gente tem um programa, alguns episódios que servem como guias das vertentes de saúde mental, etc. E hoje eu trouxe a Mariana Luz, minha amiga pessoal. Oi, gente. E psicóloga. E a linha dela é muito difícil de falar. Se você falar isso 3 vezes, vai dizer que você tem uma dicção maravilhosa. Eu não vou falar 3 vezes porque eu não tenho uma dicção boa. Fenomenologia existencial. Arrasou. Essa é a linha. A gente fez um episódio sobre psicanálise. Eu queria que você desse um paralelo. Qual a diferença, assim, mais rápida, assim? Eu tô me sentindo mal ou quero me conhecer melhor? Vou procurar análise, procuro terapia? O que eu procuro? Você consegue explicar o que é a diferença da análise para a terapia? Porque é muito importante essa pergunta. Sim. Acho que você já falou aí na sua pergunta. Essas duas afirmações que você falou, quero me conhecer melhor ou quero fazer análise. Embora a análise faça com que a gente se conheça melhor também, é um dos caminhos. A Fenô, que eu apelido minha linha, gente. Nem falei boa tarde. Ai, boa tarde, gente. Não, Desculpa. Mas a pessoa pode ouvir qualquer hora. Ah, é verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É que a gente tá de tarde, mas... Então, a Fenô, que é o apelido carinhoso da minha linha, ela tá mais próxima à questão humanista, então a gente trabalha mais nessa perspectiva de autoconhecimento, assim, de que o homem, ele é nós somos grandes responsáveis por nós, pela nossa vida, não especificamente pelo que nos acontece, porque o que nos acontece, ele tá dado ao acaso, vamos dizer assim. Como assim, da nossa vida? O que… Vou explicar melhor. Nossos pensamentos? Vou explicar melhor. Não, de fatos mesmo. O homem, ele é grande responsável pelo que ele é. Ou seja, o que acontece? Te aconteceu uma tragédia. Não sei, vou pegar uma coisa… Sei lá, seu cachorro morreu. Não que eu tô querendo isso, mas enfim. Seu cachorro morreu. E… você não pode controlar esse fato. O fato de que alguém morre, seu cachorro morre, ou uma pessoa que você ama morre, você não pode controlar. Fatores externos. Isso. Mas o que você vai fazer com isso, com os seus sentimentos, como você vai lidar com essas emoções, isso é o que a minha linha trabalha especificamente. Como a gente vai lidar, como a gente vai se responsabilizar pelos fatos que nos acontecem. E essa é a grande diferença entre a análise. A análise, que aí a psicanálise e outros tipos de linhas mais próximas à psicanálise, ela faz um trabalho… não fiquem bravos comigo, psicanalistas, mais interpretativos nesse sentido. Ou seja, a gente vai olhar as coisas mais à visão de pulsões, a gente olha o ser humano em mais algumas caixas. Bom, você é neurótico, estilo de personalidade, modelos é muito diferente. Eu não quero ficar numa coisa muito técnica, tá? Mas tá dando pra entender. Mas tá dando pra entender, ok. Então, assim… A diferença principal é que a Fenô, ela é uma linha que trabalha com a responsabilidade. Ela tem alguns pilares, um deles é a responsabilidade, ou seja, a gente precisa entender em que aspecto, por exemplo, mas meu cachorro morreu, Mari, como é que eu vou ser responsável por isso? Não, de fato, você não é responsável por isso. Provavelmente por exemplo, eu tenho uma reação super… Meu cachorro morreu, eu tenho uma reação um pouco imatura ou um pouco desencabida. E tudo bem se eu tenho uma relação descabida com a morte do meu cachorro, mas aí eu vou ter que entender em algum momento que se eu quiser sair desse processo intenso de luto, eu vou precisar tomar uma atitude em relação a isso. Não adianta eu brigar com o universo, eu dizer, meu cachorro morreu, que droga, esse universo é cruel, o mundo é cruel, qualquer energia que eu acredite é cruel, porque levou meu cachorro. Eu até posso dizer isso, porque isso é um processo do luto, mas em algum momento eu vou precisar olhar para isso e falar, bom, o que eu vou fazer agora com isso? Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso ser imaturo e eu posso falar… Mas como ser essa pessoa tão madura que dá a parada e fala, como é que eu posso? Isso é o processo terapêutico. Isso, exatamente. Nesse processo terapêutico. E não é uma questão de maturidade só, Amanda. Tá. Não é só uma questão de maturidade. É uma questão…
de fato, de você ser uma pessoa terapeutizada. De você estar nesse processo e entender que alguns pilares, e eu gosto de deixar isso bem claro, a gente está num país muito desigual em vários aspectos. Sociais, de gênero, raciais. Então, assim, eu não estou dizendo que, por exemplo, diferenças, desigualdades sociais são responsabilidade da pessoa. Eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu gosto de deixar esse alerta, só porque as pessoas gostam de fazer essa crítica à Fenô. Até por isso, eu não gosto da Fenô, quem tá na área. Eu não gosto da Fenô porque ela quer responsabilizar o cara que tá na rua por estar na rua. Não é exatamente isso. A gente Qual é a responsabilidade do cara que tá na rua? Isso. A gente quer questionar isso. Qual é a responsabilidade? Ponto. Mas é nós, enquanto sociedade… Exatamente, também. Porque a Fenô não separa o homem do mundo, né? Tem até uma expressão que a gente usa, que é ser no mundo. O homem é ser no mundo, é ser com o outro. O homem, ele tá ligado o tempo todo nesse espaço onde ele tá, nesse tempo onde ele tá, nesse momento onde ele tá. E ele também é responsável por isso. Não é só os fatores externos que nos levam, que nos carregam. Nós somos atores da nossa própria vida. Entende? Então, esse processo não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é o desafio da terapia, que todas as linhas têm o seu. Normalmente a gente quer culpar… Você citou autores, aí eu vou citar um grande autor, Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É isso que você luta, é contra isso que você luta. Eu não luto contra nada, sou uma menininha da paz, brincadeira. Não, eu acho que é um processo. A gente pode chegar no consultório pensando… A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Minha e mãe é não mesmo. Me abraçou quando eu era criança. Mas se ela não fez… A culpa é de quem? Isso. E se ela não fez isso, ela também tem culpa. Só que o que eu tô te dizendo em algum momento… Tem uma frase do Sartre que ajuda a entender tudo. O Sartre é o Freud de vocês. Não, na verdade tem alguns. Tem Russell, tem Kierkegaard, tem alguns filósofos. O Sartre é um grande nome que tinha fenomenologia e ele entrou com o existencialismo, que é a parte mais, vamos dizer, mais real, assim, mais Tapa dura. Na cara da burguesia. Porque o Sartre que é muito… o Sartre que é esse cara que fala, a responsabilidade é sua, levanta e faz alguma coisa. O Sartre é esse cara. E aí, o Kierkegaard, alguns outros filósofos falam, também, mas aí a gente precisa olhar as coisas como elas são. Não, né? Porque a gente também é criança, todo mundo aqui é criança sofrida, né? Exatamente. Então, nesse exemplo que você falou aí da mãe, mas minha mãe não me abraçou e agora eu não sei como abraçar. Então, eu vou reconhecer isso, minha mãe não me abraçou, era muito importante eu ter um abraço de mãe, só que agora eu sou adulto. Então agora eu tenho escolhas, entende? Eu tenho possibilidades, mais do que escolhas e mais do que responsabilidade, que é um outro pilar da Fenô que eu gosto muito. A gente trabalha com possibilidades. Nós somos seres de muitas possibilidades. Então, só porque minha mãe não me abraçou, só entre aspas, tá, gente? Porque todo mundo merece um abraço. Abracem seus filhos, gente. Cuidem da primeira infância, isso é muito importante. Sim. Então, só porque minha mãe não me abraçou, eu nunca mais vou abraçar ninguém. Não, agora eu tenho uma escolha. Na terapia eu posso descobrir, legal, se eu quiser melhorar, se eu quiser ser mais afetivo, se eu quiser ser diferente. Eu não gosto muito dessa palavra melhorar, porque a terapia nos trata de cura ou de melhora, não é isso que a gente foca. E isso também não é garantido, é muito importante dizer isso. Por isso pode ser… Cada um tem seu tempo. Isso, o processo pode ser frustrante, porque às vezes a gente tem minha mãe não me abraçou e eu quero melhorar. Minha mãe não me abraçou e eu quero ser curada disso. Mas a pessoa que chega lá com minha mãe não me abraçou, eu quero melhorar, ela já tá meio terapeutizada. Porque talvez em algum momento você tá sei lá, chorando por alguma coisa, a morte do cachorro, e daí, de repente, um belo dia chega esse insight, que talvez você já até, como profissional, já tenha tido, mas você não vai falar isso, que vai me deixar um pouco chateado. E a gente meio que fala, putz, será que não é isso? É uma coisa muito mais arraigada, né? Por que eu sou assim, tão ríspida? Sim. E daí, isso vai chegar numa raiz. Sim, exatamente. E aí, eu gosto de dizer no consultório, pode chegar, mas e se eu não chegar? E se não chegar? Se eu não chegar, eu tenho uma decisão. E por isso que a responsabilidade é importante, e as possibilidades também. Se eu não chegar, o porquê do porquê do porquê, porque posso não chegar, eu tenho uma decisão a tomar. Mas você quer ser alguém que abraça? Você quer ser alguém mais afetivo? Então tá bom. Tem gente que não tem essa resposta, eu tenho. Olha, eu acho que depende de cada um. Tem gente que quer,
Porque assim, se você vai pro consultório, é porque tem uma angústia ali. E é uma outra coisa importante, a Fenô não vê a angústia como uma coisa ruim. Isso também é uma diferença entre a psicanálise. Não que a psicanálise veja a angústia como uma coisa ruim, mas ela vê alguns tipos de sofrimento como uma patologia. E a Fenô, ela não trabalha nesse viés. Ela, obviamente, enxerga as patologias, mas a gente não enxerga a angústia como um ponto que eu preciso tirar da minha vida. A angústia, e o Sartre fala sobre a angústia, ele que fala bastante sobre a angústia é um ponto que, às vezes, quando a gente chega assim no fundo do poço daquela angústia, a gente vê possibilidades que a gente não via antes de estar lá. Entendeu? Eu tinha uma professora que dizia assim… A pessoa que vê o mundo mais nebuloso. Eu tinha uma professora que dizia assim… A pessoa, às vezes, precisa comer o último prato de merda pra entender que tem maçã, pera, banana. A Fenô é mais ou menos isso. Um beijo pra Fernanda Ronca. Você fez psicologia, e na psicologia, imagino que… Eu já entrevistei alguns profissionais, pelo que eu entendi. Tem as matérias, né? Cognitivo-comportamental, psicanálise, dá um catadão de tudo. O que fez você se interessar pela fenomenologia? Chama de Fenô, é mais fácil. Boa. A visão do Sartre da angústia. Quando eu tive uma aula de angústia e eu estava no momento de muita angústia na faculdade, eu estava num momento assim de muita angústia, num processo intenso da terapia. Não era por conta da faculdade, processos da vida mesmo. Eu estava num momento difícil da minha vida e aí eu tive essa aula sobre angústia na visão de Sartre e eu falei, gente, é isso. Então, te pegou. Daí você que fez o quê? Anulou todas as matérias, parou de estudar, só estudou pra passar? Eu sou uma caixinha de psicologia. Eu estudei tudo porque eu curto mesmo, assim, psico. Eu curto mesmo psico. Então, assim, eu acho que todas as linhas, elas têm a sua serventia, elas têm aspectos maravilhosos, interessantes, elas podem contribuir na vida das pessoas. E eu acho que, na verdade, mais importante do que a linha é essa identificação, que é uma coisa muito Fenô, porque a gente diz que o processo terapêutico acontece nesse encontro. Mas é isso que eu bateu, né? Porque às vezes eu falo, vai no meu terapeuta. Daí a pessoa fala, putz, mas não tem nada a ver. Daí você vai em outro. Porque é coisa do… Você se sente, né? É aquela coisa mesmo de você entrar naquele espaço e sentir confiança naquela pessoa, gostar da voz, gostar do lugar, Eu já tentei fazer… Eu fiz cognitivo comportamental por 3 meses por causa de uma fobia específica, foi muito importante. Depois eu não gostei mais. E tentei fazer psicanálise, não consegui, achei muito invasivo. Eu falei assim, nossa… Você achou invasivo? Assim, achei invasivo, mas eu gostaria de fazer. Eu gosto. No futuro. Mas agora eu faço essa linha. Agora não, faz 10 anos que eu faço essa linha que chama Humanista, que ela é prima irmã da sua, né? É humanista! É verdade, nós somos 3 irmãs. Carl Rogers, leiam esse cara, ele é tão fofinho. Maravilhoso ele é, gente. E é fácil de entender. Sim, eu adoro ele. Ele é super… Fenô não é uma linha fácil de entender. Não é? Não. Você é da filosofia, né? Fenô não é uma linha fácil de entender. Isso eu reconheço. Mas o que me encantou foi isso, a visão de mundo e a visão de homem, que é o outro ponto que eu ia trazer pra você. O que ajuda as pessoas a identificarem qual a linha, quem quer ir pela linha, quem não quer ir por esse sorteio de gostei do lugar, gostei da pessoa, gostei da voz. Esse aqui tem um cheirinho de aromaterapia. Exatamente. Se eu quero pesquisar linhas, porque tem gente que gosta mesmo de ir lá pesquisar e saber o que aquele psicólogo pensa, qual que é a forma dele trabalhar. É a visão de mundo. Até porque às vezes chega uma hora que a gente quer, enganar o psicólogo, né? Engambelar, falar, eu sei que isso é técnica. Mas isso faz parte do processo, né? Sempre. Claro. Eu achei que era só eu, a espertona. Não, faz parte do processo. Todo mundo faz isso, na terapia. Porque tem vezes que você não tá pronto para aquele momento. E o segredo, né, um dos segredos da terapia é a gente saber que para cada momento tem ali aquele… A gente precisa aprender que… isso que você falou, de enganar o psicólogo, na verdade você não engana o psicólogo, né? Não. Você engana você. Se você não tá pronto, e o psicólogo ele vai identificar isso. E ele não precisa te forçar. Porque a intenção ali não é te forçar. Porque a gente tá falando de quem tá lá. Gente, eu sei que vocês estão mentindo, porque eu já passei. Eu falo. Você fala? Não quero mais, eu sou paciente. Não, calma, não falo, eu sei que você tá mentindo. Eu digo… Às vezes você não tá pronta pra isso. E tá tudo bem não tá pronto. Porque é isso, você não precisa necessariamente mentir. Você não precisa falar do que você não tá pronto. O processo terapêutico, ele não é um processo a fórceps, né? Vamos arrancar ali. Não, ele não funciona assim. É no seu tempo. Por exemplo, não quero falar de infância. Não Ótimo. vai, você não vai me obrigar. Então, a Fenô, ela trabalha muito com o presente.
Aí você pode perguntar assim, mas então, Mari, se trabalha como presente, a gente nunca vai falar de infância se eu tenho 30 anos? Vamos, porque se você quer falar de algo da sua infância, aquilo é presente, não tá no passado. O meu terapeuta uma vez falou assim, se você não traz na terapia, por enquanto não é importante. Sim, exato. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Então e você eu percebe. falei, uau. Sim. Deixa eu te falar uma coisa antes que eu esqueça. Que eu falei da lição vai ficar pela metade. Que eu falei, vou falar uma frase que resume. A frase do Sartre é: mais importante do que acontece com você é o que você faz com o que acontece com você. Sempre quando vocês pensarem em Fenô, lembrem dessa frase. Se essa frase fez sentido pra você, talvez seja uma linha que seja interessante. Porque a gente vai trabalhar nessa perspectiva da responsabilidade das possibilidades. Meu cachorro morreu. Poxa, Amanda, meu cachorro morreu, e agora? Bom, agora a gente vai ver quais possibilidades tem. Eu vou adotar um novo cachorro, né? Eu vou viver o luto desse cachorro. Eu nunca mais quero ter cachorros. Olha quantas possibilidades a gente já tem. Só rapidinho a gente pensou em 3. E você, como a vida é sua, no caso a pessoa que estiver lá e que perdeu o cachorro, ela pode abrir um mar de possibilidades que na cabeça dela antes era só lamentar. Meu cachorro morreu, nunca mais eu vou ser feliz porque meu cachorro morreu. Entendeu? Isso é a beleza da terapia. As possibilidades. Às vezes a gente fala, sei lá, conversando com amigos sobre terapia, etc. Daí umas pessoas falam, eu gosto de terapeuta quando ele fala, quando ele dá a opção. Você é aquele tipo de terapeuta que fica te ouvindo e fala, tá, fale mais a respeito. Não, eu sou falante. Sou falante. Um diálogo. Porque Sim. a gente precisa ser empurrado também, né? Depende da técnica, depende da na verdade, pessoa. depende da linha e depende do paciente. É como eu tava te dizendo, a Fenô, ela trabalha nessa perspectiva de que a terapia acontece no encontro, né, entre terapeuta e paciente. É nesse encontro que a terapia acontece. Então, se é no encontro, é na relação. A gente tá falando de relação. Então, a Fenô é uma linha relacional. A gente se relaciona muito com o paciente. Então, eu nunca fiz terapia, fui lá no seu consultório e daí teve o primeiro dia. O primeiro, é que eu nem lembro mais como é o primeiro dia, mas eu já tive vários primeiros dias com muitos terapeutas. Como é que a gente sabe que a gente deve ter uma segunda consulta? Porque às vezes não dá pra você contar a sua história. Como é que a gente administra isso? Tipo, será que vale a pena uma segunda consulta? Olha, sinceramente, eu acho que a intuição é uma coisa que nos ajuda. Esse sentimento de conforto, eu acho que a gente tem que usar muito a nossa intuição. Você estava falando sobre isso hoje com uma pessoa. A gente precisa aprender a usar a nossa intuição. Mística, não? É um negócio místico? Não sou nada mística e nada ligado a nenhum tipo de espiritualidade, nem religião, nem nada. Aquela coisa da intuição mesmo. Sabe de quando você chega… Por exemplo, chegamos pra gravar esse podcast. Cheguei aqui e falei, nossa, que lugar aconchegante, que gostoso. Vou ficar. Tá. É isso, entende? Uhum. Às vezes aquela pessoa não falou, nossa, ela não desvendou o mistério do seu sofrimento. Mas ela te falou uma palavra, ela te acolheu, um sorriso, um olhar que você falou. Porque o que é sentar e entrar em terapia? É entregar o que você tem de mais precioso, que é a sua existência, que é uma coisa que a Fenô valoriza muito, todas as linhas, obviamente, mas a gente trabalha com existência, por isso somos existencialistas. E aí você entrega ali o que você tem mais de precioso, que é a sua existência, na mão de uma outra pessoa, né? Então… Mas é importante lembrar que, gente, essa pessoa não vai contar pra sua mãe. Não, sigilo, também tem gente. isso, né? Sim, que a gente tem muito medo. muito importante, né? Existe um código de ética que nós fazemos ali um compromisso no final da faculdade, quando a gente se forma. E é óbvio, tem algumas exceções, mas mesmo no caso de exceções, que é risco de vida de alguém, alguma coisa do tipo, mesmo no caso de exceção, nós vamos te falar. Então não é que você vai chegar em casa e vão te dizer, nossa, essa psicóloga ligou aqui. Isso não é uma exceção, viu, gente? Não é. A mãe nunca vai saber. Não. Isso não é uma exceção. A gente tá falando mais em casos de ideação suicida, né? De violências domésticas, algumas coisas assim, que aí a gente vai precisar avaliar isso com calma. E aí, se caso for necessário comunicar, eu sempre falo com a pessoa quando ela entra no consultório e ela diz que é essa questão. Eu sou uma pessoa que tento muito suicídio, já tentei várias vezes, penso toda hora. Então eu faço um acordo com essa pessoa. E aí cada psicólogo tem uma forma de trabalhar isso. A minha eu faço dois acordos. Primeiro, antes de você tentar fazer qualquer tentativa de suicídio, você vai me ligar, né? Você não vai tentar sem fazer. Pode falar. É muito importante, até você falou pra eu te chamar no outro celular, porque eu te chamo no celular de paciente. É muito importante, assim, ter um profissional sempre presente.
ter essa liberdade de mandar um WhatsApp pro seu terapeuta, pro Sim. seu psiquiatra, isso mostra muito a seriedade, né? Sim. Não, então, eu só trabalho com quem tem ideação suicida se a gente faz esse acordo. Se a pessoa, ela disser, eu não sei se eu vou conseguir cumprir esse acordo, então aí eu vou trabalhar numa outra ótica, provavelmente encaminhando pra um outro profissional. Porque é isso. Pra eu trabalhar com alguém que tem ideação suicida, né, ou que tenta, ou pensa, enfim, ou planeja, eu preciso ter essa garantia de que essa pessoa vai me ligar. E os pacientes ligam, tá? Já tive vários casos, eles ligam. Eles ligam antes, eles cumprem o acordo. É um acordo muito importante esse. Por quê? Porque a gente precisa entender, naquele momento, daquela sua angústia máxima, quais são as possibilidades que você tem ali naquele momento. O suicídio é uma delas, a vida é outra e entre outras. Então a gente vai precisar entender ali que às vezes naquela sessão de quarta-feira às 3 da tarde, você não estava se sentindo assim. Claro. Mas aí chegou no domingo 2 da manhã, sim. Então, primeiro isso, esse é um acordo. E o segundo acordo é isso, se eu precisar falar para alguém que você está assim, porque aí eu sou obrigada pelo código de ética e tudo mais, para quem você quer que eu falo, como você quer que eu dê essa notícia, vamos juntos. É isso, são esses 2 acordos. Então a pessoa, ela vai saber. Eu não vou. A pessoa ligou pra mim 2 da manhã, quero me matar. A gente foi lá, resolveu aquela situação de crise. E aí, 6 da manhã, quando ela acorda, o pai dela tá lá falando: você quer se matar? Não funciona assim. Não funciona assim. Isso tudo é muito bem combinado, né? Entre paciente e psicólogo. Você falou de angústia. Angústia faz tão bem pra gente. Sério? Ai, desculpa falar isso, gente. Pode Sério? Então que fica largado. É por isso que eu sou tão bem resolvida, assim, né? Por isso que você produz tanto. Você é uma pessoa tão produtiva. A pessoa que tá aí falando sobre saúde mental, que pega a sua vida e faz tantas coisas. Olha quantas possibilidades você fez com o seu sofrimento. Olha quantas possibilidades você fez. Olha quantas pessoas você ajuda. Isso é o mínimo que eu poderia fazer. Porque a única coisa que eu sei fazer é falar. Você poderia ficar no seu quarto. Era uma outra possibilidade. Mas você aí vem na terapia aqui... eu descobri que eu não quero morrer. Então, entendeu? Mas aí você... Por isso que a angústia ela é importante. E você chegou no cúmulo da angústia, como você já contou várias vezes. Uhum. Então, quando você chega no poço da angústia, é isso. Ou você encara essa coisa de quero morrer, né? Ou quero viver e como quero viver. Como eu vou fazer pra querer viver? Porque tem isso, eu posso até querer morrer. Você descobriu na terapia que você quer viver. Tem gente que talvez ainda não tenha descoberto, que tá escutando a gente e ainda tá com esse sentimento de quero morrer. Não desistam, gente, é legal. Exatamente, mas na terapia, que é uma outra questão da Fenô, a gente busca sentido. A nossa vida, ela precisa ter sentido. Não é sentido da vida, é sentido. Sem completar a frase. Sentido do quê? Sentido. Aí pra cada um é um sentido. Pra você pode ser da vida, porque você já falou. Pra mim pode ser só o sentido de hoje. Pro outro pode ser só o sentido do trabalho, da família, daquela relação, né? Enfim. Então, pra cada um vai ser um sentido de alguma coisa. Então, é importante a gente buscar sentido. Então, se você tá ouvindo a gente e você tá com essa angústia, e você falou: nossa, mas a psicóloga disse que a angústia é bom. É isso, gente. Não é que a angústia, eu não quero que as pessoas sofram. Mas a angústia e o sofrimento, eles fazem parte da nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com eles e fazer abertura de possibilidades com eles. Se eu não tenho uma angústia... Isso, você falou assim, normalmente quando as pessoas procuram a terapia, elas têm uma angústia. Existe alguma porcentagem, nem quantitativamente, mas existem pessoas que vão pra terapia e falam: oi, eu tô na terapia, não tenho nada, eu só quero falar. Sim, existem pessoas que vão pra terapia e falam... Como a gente nomeia essas pessoas bem resolvidas? Não. Sortudas? É justamente isso. Tem gente que vai pra terapia e fala: eu penso assim, minha vida tá tudo bem, eu não tenho nada e eu achei esquisito. E eu quero me conhecer, eu quero saber se eu não tô escondendo nada de mim. Dela. Sensacional. Não, eu não boto nada, né? Só se a pessoa mesmo colocar. Lembra, a gente trabalha com responsabilidade. Você é responsável, não eu. Tá. Eu não sou responsável pela sua vida. Eu só vou te mostrar. Meu trabalho. Eu tô linda, maravilhosa. Falei, quero fazer terapia, tô com dinheiro, não sei o quê. Pode vir pro meu consultório, tem Dona Rosa. E daí falou: minha vida é mó legal. Daí a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai entender qual é o sentido de você ter entrado no consultório naquele dia. Porque algum sentido tem. Às vezes não é um sentido de vida. Eu tenho sentido de vida. Mas por que eu quis buscar a terapia? A gente vai explorar isso. A minha vida tá tudo ótimo, mas eu quis ir pra terapia. Eu já tive pacientes assim. Beleza, então por que você quis ir na terapia? E a gente ficou quase 1 ano. E daí cavuca e descobre que tem uma coisa horrível. Não era uma coisa horrível. Eram coisas existenciais que a pessoa queria, né? Queria entender, compreender. Entendeu, compreendeu e depois seguiu o caminho. Que as pessoas querem mudar ou elas são resistentes à mudança? Olha,
uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes sobre essa questão de mudança. Eu tenho uma questão que a gente não pode partir do princípio que tem uma coisa de errado em ser quem a gente é. Mas eu não quero que isso seja mal interpretado, então a gente tem que tomar cuidado com essa frase. Tá. Né? Porque às vezes pode até ser que tem um problema, né? Em ser quem a gente é. Mas eu digo no sentido assim, bom, não consigo lidar com o luto. Então será que o problema sou eu? É nesse sentido, né? Quem na real consegue lidar com o luto? O luto é um processo, tô dando um exemplo do luto porque vem na minha cabeça. O luto é um processo extremamente difícil. Então tem alguns processos que são muito difíceis. Então, que a gente vai ter que entender dentro do processo terapêutico como a gente vai desenrolando esses fios. No caso de uma pessoa que entra e ela tá lá, ela considera a vida dela muito de boa e tal, e ela resolve procurar terapia, a gente vai ter que só encontrar esse fio. Esse fio condutor que levou ela até ali. E às vezes não é colocar uma noia na cabeça dela, não se trata disso. Às vezes se trata que talvez ela não consiga nomear. Um outro ponto importante. Por isso que falar é bom, tá vendo? A gente vai falando, a gente vai lembrando. Por isso que terapia dá certo, gente. Porque a gente fala. E falar é um processo muito importante. A grande descoberta de Freud. Por isso que ele é um gênio. Sim. Todas as linhas, em alguma instância, vão olhar pra Freud e falar, cara, parabéns. Porque a associação livre, que foi o que ele descobriu, né? Que as pessoas falam livremente sobre qualquer coisa e você consegue ir fazendo associações e aí tem aí uma interpretação dentro da psicanálise. A Fanon vai olhar de uma outra forma, mas o fato de falar, da gente poder nomear as coisas, isso é muito importante, porque eu só vou conseguir me responsabilizar e abrir possibilidades se eu consigo nomear. Se eu chego no consultório e digo, eu sei que eu precisava vir aqui, mas eu não sei o que eu tô sentindo, a gente tem que fazer um trabalho para entender isso a partir de uma forma descritiva. A Fanon gosta bastante de descrição, por isso que a gente pergunta bastante, a gente pede bastante exemplo. A gente pede bastante exemplo. Eu tô tal assim hoje. Mas me dá um exemplo. Como que é esse estar assim hoje? Me dá um exemplo de outro dia que você ficou assim. Né? A gente precisa da descrição. A gente trabalha muito com descritivo, porque a partir dessas descrições, desse falar, a gente consegue também fazer algumas associações. E sempre colocando isso, né, pro paciente para ver se faz sentido para ele, que é uma outra coisa muito legal da Fanon. Pessoas brigam com o terapeuta? Assim. Como? Brigando, xingando a gente, falando, eu não acredito que você falou isso pra mim, você me magoou muito, Mariana, eu não sei se eu volto mais aqui. Eu falei isso pro meu terapeuta, mas de um jeito irônico. Não, as pessoas falam de verdade. Quebram um pau? Falam. E não, elas não, assim, elas podem até quebrar, mas assim, com elas mesmas, sozinha, né? Tipo, eu não tenho como brigar. Nada mais frustrante que você tá brigando, a pessoa não responde. Brigar com a pessoa que não quer brigar. Não é que eu não vou responder, eu até vou responder, mas é isso, eu vou mostrar pra pessoa. Um saco de boxe pra pessoa bater. Eu vou mostrar pra pessoa o que tá acontecendo. E por isso que a descrição é importante, porque a gente vai pegar todos aqueles fatos que a pessoa já te trouxe, 10 anos. Então, por 10 anos, você falou muitos fatos pro seu terapeuta. Ele vai pegar vários daqueles fatos e vai falar, manda. E às vezes ele escreve umas coisas num caderninho. O que vocês escrevem? Eu não escrevo. Quer dizer, a Fanon a gente não escreve, não. Quer dizer, isso é muito pessoal. Até pode ter algum Fanon que escreva. Mas tem um comitê, né? Você tem um comitê, não sei a palavra, mas tem um lugar onde todos os seus amigos psicólogos chamam a gente por número, paciente 026, não sei o que, não sei o que lá. Tem supervisão. Isso, tem supervisão que é com outro psicólogo, né? Tem supervisão que você pode fazer sempre. Você pode fazer, dependendo de ter algum caso que você... Meu sonho é nessa reunião. Pra descobrir não que tem número como. eu sou. Você é psicóloga. Eu já até perguntei pro meu terapeuta, e se você morrer? Ele falou, não, tem todos os negócios lá, você é um número. Então, mas aí é um prontuário, né? Ele provavelmente tem um prontuário que a gente também precisa ter. Imagina, um prontuário. 10 anos. Um prontuário grande. E é engraçado que ontem eu falei, eu dei uma entrevista e eu falei... eu faço terapia só há 10 anos. Daí a pessoa falou assim, só porque na minha cabeça eu tomo remédio há muito mais tempo, porque eu achava que meu problema era só orgânico, não tinha que falar e etc. Qual um tempo assim que você acha considerável de terapia? Nossa, isso é tão... realmente relativo? Não dá pra responder, porque é muito relativo. É isso, assim, 10 anos pode ser muito ou pode ser pouco. Ou pode ser exatamente o que você precisa. Anos. Exatamente. É muito relativo. Eu já dei alta em 1 ano e tem gente que tá há muito mais tempo. Então, assim, depende. Você já deu alta e a pessoa não quis ir embora?
Não, porque a alta ela é um processo construído coletivamente entre eu e esse paciente. Não existe isso. Eu vou dizer pra pessoa, agora você vai. Você vai embora porque eu acho que você tá pronto. Lembra, a gente trabalha com responsabilidade. Mas daí se eu quiser voltar em 2 Claro. semanas, você me aceita? Claro, com certeza. Tá. Com certeza, porque é isso, você precisa perceber, e a gente vai percebendo isso no próprio. O que é alta? Se a gente for pensar na terapia é um processo que parece contínuo pra sempre, que a gente poderia ficar lá, fica lá porque todo dia tem demandas novas, nós somos seres infinitos de possibilidade. Então, terapia acaba, né? Não existe um consenso sobre isso. Mas pra mim, o que é a alta? A alta é quando a gente chega num lugar do processo onde tanto eu, enquanto psicóloga, quanto aquele paciente, percebe que ele pode seguir o caminho dele com as questões que ele ainda tem ou que ainda podem vir, mas que ele já tá disposto, acho que é a melhor palavra, disposto pra seguir sozinho, ali. Entendeu? Não é que a pessoa resolveu tudo, porque isso é uma fantasia, né, que a gente chama, né, em terapia. A gente tem algumas fantasias, né? Psicólogo não tem problema, né? A gente tem umas fantasias, né? Eu já vi chorar, eu fiquei mal. Não, a gente tem fantasias, né? Ai, queria ser como você, bem resolvida. Psicólogos são pessoas bem resolvidas, são todas fantasias, né? Psicólogos são pessoas que fazem um trabalho como o outro trabalho. É um trabalho, obviamente, que tem muita responsabilidade, mas é um trabalho como o outro. Então, e uma das fantasias é isso, né? Eu vou ter alta quando eu não tiver mais nenhum problema ou nenhuma questão. Não existe isso, mas existe um ponto onde você diz, acho que agora dá pra eu seguir. E é engraçado que… Mas você deixa a porta aberta. Sempre, a porta tá sempre aberta, sempre aberta. Mas isso é construído junto. E quando chega esse momento, aí a gente se despede e pode ser um adeus e pode ser um até logo. Tem gente que volta e tem gente que não volta mais, né? E tudo bem. E você pode até voltar para um outro processo, com um outro profissional. Às vezes esgotou aquele processo, é importante a gente entender isso, né? Eu fiz 6 anos, né, como uma psicanalista. Eu adoro psicanálise. Fiz 6 anos como uma psicanalista e esgotou o processo. Acabou aquele processo ali. E aí eu comecei uma terapia com um outro profissional. Isso acontece também. Você faz terapia? Sim. Psicólogos fazem terapia, viu, gente? É muito importante. E vocês ficam falando mal da gente? Não. A gente vai falar mal da gente mesma. Brincadeira. A gente vai falar da gente, né? Terapia é diferente de supervisão. Terapia a gente não fala de paciente em geral. A gente fala da gente, né? Se a gente falar de paciente, o psicólogo vai falar que é uma fuga, né? Aí a gente não quer ouvir isso. Então a gente fala da gente. Imagina você que tem a técnica, vai numa outra pessoa que tem a técnica. Então você sabe que ela tá te dando aquela engambelada. Mas não é técnica só. Que quer que você fale isso, você fala assim, você não faz? Não, mas não dá pra fazer, porque lá você tá nesse lugar como paciente, você não tá nesse lugar como psicólogo. É aquela mesma fantasia que as pessoas têm de, você tá me analisando. Você entrou num lugar, não me analisa, por favor, né? A pessoa fala pra você, não, primeiro, eu não faria de graça. Tipo, na vida real, você tá na festa. Isso. Acontece isso. Namorados, maridos, né? Não vamos citar nomes, né? Porque, enfim. Aí a pessoa fala pra você, você tá me analisando. Não dá uma de psicólogo pra cima de mim. Não, você não tá fazendo isso. Mas daí tem aquela coisa, eu chego na festa e falo, eu tô com um super problema com meu marido. Tem demais. As pessoas mandam WhatsApp. Seus amigos Mari, pessoais. você não quer me falar o que eu faço? Eu não sei o que você faz, meu bem, mas uma das possibilidades é procurar terapia. A terapia sempre é uma possibilidade, né? Mas assim, eu posso dar conselho. E aí eu falo, tô te dando conselho como amiga. Amiga, não é como psicóloga. Porque não tem terapia rápida, não tem terapia de botequim, não tem terapia de WhatsApp. Você me manda um problema, eu te mando uma solução. Mas é isso que a gente quer, né? Sim. Hashtag gratidão. É isso que a gente quer, mas infelizmente não tem isso. Porque, tipo, você quer entrar no Google, né? Como parar de ficar triste em 3 dias. Lá vai tem livros, né? Muita gente fica no rio, inclusive, com relação a isso. Mas assim, funciona? Se sustenta? Que é uma outra questão que eu pergunto. Funcionar pode até funcionar. Eu posso entrar lá e falar, 7 passos para não me sentir ansioso. Ansiedade, né? O Brasil é o número 1 em ansiedade, hein, gente? Temos que tomar cuidado com isso. O país número 1 em ansiedade, o Brasil. E segundo em depressão. Ainda não é o podcast mais ouvido. Pois deveria, exatamente. E o segundo em depressão. Então, assim, tem lá… Que triste, né? Muito, mas é o tempo que a gente vive desse imediatismo. Uma coisa que eu gosto de falar muito. Por que o Brasil? Olha, eu não sei porquê. Quer dizer, pensando no Brasil, e aí a gente pode fazer uma análise da conjuntura social, que não é o nosso objetivo aqui, mas pensando rápido no Brasil, poxa, eu consigo entender enquanto brasileira. Eu acho que a gente, como país, se a gente
pensar no que a gente viu nos últimos processos políticos, sociais e econômicos, a gente vive uma grande esquizofrenia, assim, no nosso país. Então, eu acho que faz sentido a gente estar ansioso. E o que é ansiedade, né? Que as pessoas perguntam tanto. Uma das definições que eu gosto bastante é excesso de futuro. Isso te ajuda a identificar. Ah, Maria, o que é excesso de futuro? Pô, eu tô aqui hoje gravando podcast com você. Aí eu já tô aqui pensando, nossa, mas amanhã eu tenho um fórum. Nossa, mas sábado eu tenho que fazer isso. Domingo, vixe, segunda, terça, quarta, quinta. Assim. E aí eu não tô aqui. Então, e aí esse excesso de futuro me causa angústia. Por quê? Porque eu tô aqui hoje. Hoje eu tô aqui gravando podcast. Eu tenho que viver esse momento. Eu tenho que aproveitar que eu tô aqui na companhia da Amanda, essa pessoa incrível. Ai, ela é maravilhosa mesmo, né? Ótima. E por que eu vou ficar no domingo, no segundo, no terça? Que é isso? Então, quando eu for pra lá, eu falo, opa, vamos voltar pra cá. Vamos pensar no hoje. O que hoje eu posso fazer? Eu não tenho controle do depois. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, eu tenho um fórum. Pode ser que eu receba uma mensagem enquanto eu tô gravando com você dizendo, você foi desconvidada. Fórum cancelado. Enfim, pode acontecer tantas coisas, você não tem controle. Por isso que a frase do Sartre é importante. Mais importante do que acontece, porque o que acontece você não tem controle. Mas o que você faz com o que te acontece, aí você pode ser responsável. Aí você pode criar possibilidades. Mas é uma reação orgânica? Depende. Às vezes, como assim, uma reação orgânica? Mas, tipo, beleza, fui rejeitada por alguma coisa, por alguém, pelo fórum, chamaram outra pessoa. E daí você, pensando como eu reagiria, eu ficaria realmente triste. Então, mas você pode assim, ficar triste. Não é uma coisa que eu falo assim, eu posso ficar triste ou eu posso tomar um vinho, entendeu? Não é o que você faz. Isso não é o que você faz, mas a terapia te ajuda e aí que é te ajuda a pensar em possibilidades, mas nunca fugir de um sentimento. Não é que eu vou dizer pra você não Muito fique triste. Não. Ficar triste faz parte. Sim. A angústia, a tristeza, a raiva. A gente pode viver todas as emoções. Porque as pessoas não querem viver essas coisas. Porque a gente tá na sociedade do espetáculo. Uma vez, enquanto eu tava na faculdade ainda, preciso referenciar as pessoas, né? Que eu falo, tem algumas ideias que não são minhas, né, gente? Então, esse termo de sociedade do espetáculo foi uma professora minha muito querida, que uma vez eu tava numa palestra e ela falou sobre isso, e isso me marcou, que eu uso isso em todos os espaços. A gente vive um tempo de sociedade do espetáculo, ou seja, a gente precisa, porque a gente tá num tempo das redes sociais, a gente tá num tempo da alegria o tempo todo, então a gente tem Snapchat, Instagram, Stories, tamo aqui, eu e a Amanda, beijinho pra todo mundo, tá todo mundo feliz, maquiado, uma energia boa, positividade, então a gente tá nesse momento. E aí, de repente, você fica triste, o outro quer se matar, o outro tem raiva. E aí essas pessoas se sentem fora do grupo, sabe? Eu tô fora do grupo, eu tô fora desse grupo social onde a gente tá feliz o tempo todo. Essa ditadura da felicidade, isso eu gosto de falar. E é uma definição minha. A gente vive uma ditadura da felicidade. Tem que ser feliz a qualquer custo. E não existe isso. E daí, se eu tô triste, eu tenho que fingir que não tô triste. Isso. E aí, quando eu finjo, me angustio mais. Porque eu não tô vivendo de forma autêntica. Que é uma outra coisa que a fenomenologia então diz muito. Você chega na sessão e fala, viva isso, sinta isso. Sim. Mas, você fala isso pra quem tem depressão? Sim. A pessoa que tem depressão, ela tá vivendo isso, né, gente? Isso eu não preciso nem falar. Importante, eu não preciso nem falar, ela já tá vivendo, né? Ela tá em depressão. Depressão é uma tristeza profunda. Então, ela já tá vivendo isso. E aí, eu vou dizer pra ela, tá tudo bem você viver uma tristeza. Tá tudo bem. A gente vai viver juntos aqui. Tá tudo bem. Isso Vamos, importante. semana por semana, passar por isso, né? Porque às vezes a gente chega, quer ajudar o amigo, quer chamar pra ir no Ibirapuera, mas a pessoa, ela tem que viver naquele buraco. A gente quer chamar a pessoa, não, vamos sair pra andar, ir pra rir, pra beber, ir pra conversar, que você vai ficar feliz, né? É, ditadura da felicidade, do mesmo jeito que tem a ditadura da beleza, da magreza, tem da felicidade. E se, assim, quando, nesse caso, em primeira pessoa, beleza, eu tô triste, tô no meu momento buraco. Daí, às vezes, eu posso ser uma outra pessoa que... eu sou assim, né? Não sei como as outras pessoas são. Mas se educar para lidar com o outro. Por exemplo, como você falou, da ditadura da felicidade, sociedade do espetáculo. Se eu vejo uma pessoa no buraco, eu não permito ela. Eu, no meu egoísmo, ou na minha sei lá o quê, eu não dou o direito dela sofrer ou não ir a um lugar. Por que a gente faz isso? Olha, eu acho que por vários motivos, mas um deles porque a gente se angustia quando a gente vê alguém que a gente gosta, por exemplo, triste. Eu acho que nem sempre... Mas não é humano você deixar o outro ser ele? Sim. Mas muitas vezes a gente
por a gente viver nessa ditadura da felicidade, a gente não sabe como lidar com sentimentos ditos negativos. E eu vou colocar entre aspas mesmo. Porque a tristeza, a angústia, a raiva, ela, entre aspas, é uma coisa ruim. Eu tenho uma máxima na vida, outra coisa que eu aprendi com uma outra professora maravilhosa. Tudo é bom e ruim. Eu tenho essa máxima. Nossa, Mariana, mas tudo… Pra mim, sim. Tudo é bom e ruim. Nem todo mundo concorda e tá tudo certo. Mas eu trabalho muito nessa perspectiva em consultório. Por isso, porque como a gente não tem controle do que nos acontece, mas a gente pode agir a partir de escolhas que a gente faz em torno do que nos acontece, tudo é bom e ruim. Então, de uma coisa muito ruim, né? E eu gosto de dar complicado dar exemplo no podcast. Que aí eu fico pensando… Bem, acho que eu não vou conseguir dar um exemplo. Teria que colocar uma situação hipotética aqui pra não expor ninguém. Obviamente que eu não posso fazer isso. Mas… Sei lá, a gente pode pegar… vamos pegar de novo a morte do cachorro. Meu cachorro morreu, né? Então, isso é uma coisa boa e ruim, Mariana? Pode ser. Depende do que eu fizer com isso. Meu cachorro morreu. Agora pode ser que por conta disso eu resolva trabalhar numa ONG salvando animais. O fato do meu cachorro morrer em si não vai ser ruim, bom. Mas a partir disso, coisas boas podem acontecer. É disso que o Sartre tá falando, né? Obviamente que ele não tá dizendo, descobri que eu tenho câncer. Aonde isso é bom? Eu vou talvez valorizar a vida. Entende? Eu abro possibilidades. Tem sempre possibilidades a serem abertas. É isso que a gente precisa pensar. Mas, Mariana, e quando eu não consigo? Vai pra terapia. Isso é a terapia. Terapia não é cura. Terapia não significa você ser fraco. Porque eu ainda ouço as pessoas falando assim, nossa, acho, como se fosse uma possibilidade horrenda da vida. Acho que preciso de terapia. Glória a Deus, né? Sim, com certeza, porque aí você não vai encher o saco de ninguém, não é mesmo? Pessoas terapeutizadas enchem menos o saco dos outros, né? Mas assim, essa questão da terapia, e eu sempre digo, eu acho que a terapia é uma das possibilidades, ela não é a única, né? Mas aquilo que a gente falou até do Sampa Talks no podcast, às vezes tem gente que adora cachoeira, tem gente que adora se maquiar. Tem coisas terapêuticas que só se conhecendo, o autoconhecimento, que também a gente vai aprender na terapia, porque a gente tá olhando mais pra si. Que daí você vai saber que a cachoeira pra você semanalmente é essencial, mas pra mim é uma bobagem. Exatamente. Não há receitas. Você sente que as pessoas, no começo, elas querem um negócio? Ai, me ajuda, eu quero… O que eu tenho que fazer? A gente quer porque a gente tá angustiado, a gente não quer ficar angustiado. Eu chego lá e falo, o que eu faço? Você fala o quê? Pra cada caso, uma frase, uma palavra, né? Mas em geral, o que eu faço é… Bem, o que você acha que pode ser feito nessa situação? Vamos pensar juntos. O que você acha que pode ser feito de verdade, assim? Não tem uma coisa mágica, uma técnica pronta. Porque você conhece aquela pessoa que tá na sua frente. E isso que é bonito na Fenô. Tô aqui, né, gente? Super valorizando a Fenô, né? Mas é porque eu amo a Fenô mesmo. Isso, eu acho muito bonito isso na Fenô. A terapia se dá no encontro. Olha que coisa bonita. Se dá nesse meu encontro entre eu e você aqui, Mariana e Amanda. É aqui que a gente vai estabelecer o caminho terapêutico. Ele é muito único. Porque ele é o seu caminho, que não é do João, do Antônio, é da Amanda. Por que é da Amanda? Porque a Amanda é um ser humano que tem N possibilidades e que só ela vai poder se responsabilizar, conhecer essas possibilidades e decidir por onde ela vai seguir. O Joãozinho não vai poder escolher pela Amanda. E por isso que esses conselhos de eu faria tal coisa, gente. É o pior conselho. Exato, não faça isso. Porque não é de você que estamos falando, estamos falando da Amanda. Então a Amanda vai precisar decidir se ela precisa ficar no quarto escuro dela, se ela quer sair tomar cerveja. E não é fraqueza, né? Isso que você falou. Não vejam a terapia como fraqueza. E mesmo que fosse, tem um TED maravilhoso que as pessoas deveriam assistir, da Brené Brown. Eu esqueci só o que ela é, não sei se ela é filósofa, professora, historiadora, não lembro mais. Mas tem o poder da vulnerabilidade, se eu não me engano, chama o TED. É isso. Gente, ser vulnerável, se reconhecer ou se perceber no momento vulnerável, isso é de uma fortaleza e de uma coragem. Eu posso dar um exemplo. Eu acho um grande exemplo esse pra mim. Um exemplo bom, religiões à parte, tá? Não tô fazendo apologia a nenhuma religião. Mas eu vi esse exemplo, por exemplo, no Papa Bento. Nunca um Papa tinha renunciado vivo e permanecido ali. Sou Papa, vou renunciar, outra pessoa vai assumir, mas eu estou vivo. Entende? Imagina ele foi essa decisão. o primeiro. E
assim, sem nenhuma apologia mesmo à religião. Tô olhando a pessoa. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara extremamente culto. É uma pessoa que falava sobre todos os assuntos, que inclusive poderia ter sido qualquer outra coisa, e decidiu ser religioso, enfim. Pra além disso, essa coisa de você dizer, acho que acabou, sabe? Eu tenho um trabalho. Ou eu não dou conta. Ou eu não dou conta, ou eu tinha um trabalho. Não importa o que seja, só ele poderia dizer, mas assim, a coragem de dizer. Acabou. Mas nunca ninguém fez. Não, mas eu posso ser o primeiro. A gente não aprendeu na vida nem falar não pros outros. Não sei. Então. Por que a gente tem que concordar com tudo, aceitar tudo? Quem colocou isso? Porque até as pessoas que falam não, elas são ditas como revoltadas, rebeldes, alguma coisa. Mas limites, né? Uma outra coisa importante de primeira infância. Tô dando dicas. Gente, imponham limites, viu? Imponham limites, porque é isso. Senão a gente cresce adultos que não sabem nem ouvir e nem dizer não. E não existe isso. Uma pessoa que não sabe dizer não, ela precisa urgentemente de terapia. Cachoeira não vai resolver, nem maquiagem. Ela precisa urgentemente de terapia, porque assim, não dizer não ou não saber ouvir não é um processo muito complicado, que é a questão do limite. Se eu não consigo impor um limite, não vai adiantar eu falar, todo mundo me faz de gato e sapato. Todo mundo me maltrata. Mas aí é uma construção de um discurso. Porque se a pessoa vem e fala isso pra mim, fala, vai tomar banho, né? Mas eu não sou terapeuta, glória a Deus. Mas você chega uma pessoa e fala, eu sou a vítima do mundo. Você fala de alguma forma. Às vezes a gente não fala assim, mas a gente tá falando assim, né? Às vezes a gente tá se sentindo assim. A gente pode até não falar, eu sou a vítima do mundo. Mas a gente senta pra falar com o coleguinha. E se tá nesse lugar de, olha, tá tudo dando errado na minha vida, eu não sei se é inferno astral, dedo podre, se é Deus, se é Exu, se é isso, mergulho retrógrado, se é Buda que esqueceu de mim. Não tô, é isso. Independente de espiritualidade e religiões, tudo muito ruim, tá tudo. E às vezes eu tô nesse lugar, e aí eu vou ter que entender o que é possível eu fazer com o que tá me acontecendo, entendeu? É disso que a gente tá falando o tempo todo. Eu vou ter que, tá tudo dando errado, mas e agora? O que eu vou fazer? Bom, a gente vai ter que sentar e pensar. Muitas coisas têm a ver com limites, que era o que a gente estava falando antes. Às vezes as pessoas que não falam não, ou não conseguem ouvir não conseguem colocar limites nas situações, nas relações. Então o outro vem lá e toma tudo de mim. Suga. Porque eu não consigo colocar um limite. Qual é o limite? Não. Não, você não vai fazer. Não, eu não quero ir. Não, eu vou ficar aqui. E quando a gente fala não e dá uma dorzinha, porque você, conseguiu fazer o não, mas tá doendo. Sabe o que eu faria? E eu faço isso? Bloqueio no WhatsApp. Não, eu explico. Eu falo, pra mim é muito difícil falar não pra você nesse momento, mas eu vou precisar falar por causa disso e disso e disso. Eu acho que o diálogo, a autenticidade, a verdade é uma das coisas melhores que a gente tem. Ser humanos pensantes, inteligentes e que podem decidir, podem escolher. Falar a verdade é uma escolha. E eu muitas vezes escolho isso, porque eu acredito nisso. A minha mãe falava uma coisa que quem fala a verdade não merece castigo. Exato. Eu achava essa frase muito... E faz sentido. Aliás, eu adoro frases populares, ditados populares. Acho que tem vários super úteis. Eu falo às vezes no consultório. Meus pacientes sabem disso. Eles podem confirmar. E essa, não é que não merece. Eu acho que quem fala a verdade merece pelo menos o benefício aí da... Porque aí você tá falando a verdade, né, meu? Eu podia inventar uma história pra você. Tô te falando não e dizendo. Inventar história também, ele é custoso, né? Tem uma energia, né? Pra quê, né? Criatividade, vai Pois é. Eu falo a verdade. Então, eu sou uma pessoa que eu sou bem autêntica, assim. Eu tento exercer, que é uma outra coisa da Fenô. É uma linha que gosta muito da autenticidade. Ela diz que o homem precisa viver de um modo autêntico, próprio, né? Ser autêntico é uma coisa difícil, né? Porque às vezes até as pessoas falam... Tá meio banalizado, né? Não, mas é difícil ser autêntico porque como a gente foi criado pra falar sim o tempo todo e ser legal... Sim. A pessoa que é autêntica, ela acaba sendo mal educada, cruel. Mas acho que tem formas, né, Amanda? Aí a gente pode pensar. Eu posso dizer pra você me chama pra gravar um podcast e falo, claro que não, Amanda, eu tenho mais o que fazer do que gravar um podcast com você. Eu posso dizer, Amanda, a agenda tá foda, eu vou ter que... Nossa, Amanda, mas assim, eu vou tentar arrumar um dia. Sim. Percebe? A gente tá falando a mesma coisa, mas não tá. Entendeu? Eu tô dizendo pra você, tá difícil, mas eu vou tentar. Ou eu vou dizer pra você, sai daqui, que gravar podcast, eu odeio podcast. Aí eu acho que tem formas de você... Tem a ver com a educação também, né?
Eu acho que tem a ver com essa escolha de considerar o outro, né? Responsabilidade afetiva. Ali um texto incrível sobre responsabilidade afetiva, porque eu acho que a gente impõe muito pro outro e esquece que a gente tem que ser responsável por nós mesmos, né? Afetivamente, a gente tem que ser responsável pela gente, né? Mas a gente quer cobrar muito do outro. Ai, fulano não foi responsavelmente afetivo por ciclano, tratou mal. E, obviamente, eu não tô falando de relações abusivas, hein, gente? Entendi. Por favor, é um outro ponto isso aí. Mas, sim, a gente é responsável, sim. A gente, em alguma instância, nós, claro, somos responsáveis pelo outro. Mas nós somos principalmente por nós mesmos, né? Se eu tô vendo que aquilo lá não tá bom pra mim, olha a importância do limite. Eu preciso dizer, não dá mais. Né? Nina Simone falava, a gente precisa levantar da mesa quando o amor não tá sendo servido. Maravilhosa, diva. Então é isso, né? Falava não, né? Cantava, porque tá na música dela. Então a gente precisa aprender a levantar da mesa. Se a coisa ali não tá boa pra mim, eu preciso sair dali. E aí, às vezes, porque senão… Mas é difícil. Muito. Imagino que no consultório tenha muitos casos de pessoas que estão tentando ceder pro outro e pra si não. Sim, muito difícil, muito difícil. E aí, por isso que o processo… Por isso é tão importante, né? O processo é lei do barato, é louco. Mas eu acho a terapia um processo incrível. Eu acho que as pessoas deveriam se arriscar nele. Deveriam se arriscar nele. As crianças podem fazer a sua linha terapeuta? Porque eu achei tão… Sim, tem. Eu não atendo crianças, mas sim. Você não atende? Não atendo crianças por uma opção mesmo. Olha, vou ser muito sincera. Porque muitas vezes… Não, amo crianças, mas muitas vezes é difícil lidar porque a gente vai precisar fazer um atendimento familiar, né? A criança ali, ela é, entre aspas, um sintoma, assim, da família, do que tá acontecendo na família. E a família tem que admitir que isso, a e ela criança… precisa se responsabilizar também por isso. E precisa, obviamente, a gente tá tratando de menores de idade, ela precisa comparecer no consultório com uma certa frequência. E às vezes o pai, a mãe ou o cuidador, enfim, quem tá com aquela criança, não quer assumir isso. Ou por uma própria barreira com a terapia, ou por não sentir que tem essa responsabilidade, porque o problema é da criança. Ele que não aprende, ele que tá batendo no amiguinho. E terapia de família, essas coisas, também. De casal, você já fez? Não, eu não trabalho com terapia de casal nem de família, porque é uma linha, tem uma linha própria, que é a linha sistêmica, que normalmente trabalha mais. Mas conheço muitos psicólogos que fazem. Eu acho incrível famílias fazerem terapia. Gente, é muito legal. Recomendo. Se você tem aí uma questão familiar e as pessoas estão dispostas, tem psicólogo pra atender, sim. 2, 3, 4, 5 pessoas. De uma vez, né? Porque a terapia familiar é todo mundo junto. Não é separado. O que eu já ouvi falar, se eu estiver falando bobagem, você pode me falar. Você vai com a sua família, são 5 pessoas e o tratamento tá rolando quando cada um consegue ir pra sua terapia sozinho, ou nada a ver? Não é que nada a ver. A terapia familiar, ela tem um objetivo que vai ser tratar o que tá acontecendo enquanto família. Então, as 5 pessoas, elas vão de uma vez. Tá? E elas vão fazer aquele processo como terapia de casal, né? O terapia de casal que cada um vai separado, não é terapia de casal, é terapia individual, que você pode fazer também. Mas a terapia familiar todo mundo da família vai ao psicólogo. E aí, conforme vai se desenvolvendo o trabalho, se… combinando ali todo mundo, achar que alguém precisa ir pra terapia individual, aí é encaminhado. Mas a ideia é que se faça todo mundo. E se eu vou pra terapia e o meu marido quer fazer terapia, ele pode fazer com você? Porque você vai ter as duas versões. Eu não atendo, tá? Eu não atendo. Quando eu já atendo alguém, então, sei lá, eu atendo a esposa, eu encaminho o marido. A não ser, como eu não faço terapia de casal, porque aí tem as duas situações. Ou a pessoa quer fazer terapia individual, ou decidem que querem fazer de casal. Eu posso fazer terapia sozinha e a terapia de casal? Pode. Porque são processos separados, né? Uma coisa sou eu enquanto casal ali, que aí são 2 pessoas que estão ali tentando se entender a relação. E outra coisa é eu na minha vida, né? Porque nós somos seres individuais também. Mesmo estando numa relação, tem o nosso lado também, que é importante a gente se cuidar. Então, é possível. E fazer concomitantemente, inclusive, né? Não precisa, termina a terapia de casal, depois começa o individual, não, pode fazer. Aí uma vez um amigo me perguntou uma coisa e eu falei, cara, eu acho que não.
porque as pessoas acham que eu manjo do assunto, né? Mas você manja. De saúde tipo mental, assim, você manja muito. se eu faço terapia com o meu terapeuta, eu posso fazer terapia com você também. Na minha Daí cabeça eu não falei, faz cara, sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque é isso, são linhas de trabalho. E você tá ali construindo numa linha, uma relação. Então, assim, você precisa entender por que você tá sentindo a necessidade de ter 2 terapeutas. É isso Mas que eu questiono. as pessoas Já me tentam. procuraram, sim, já me Eu quero procuraram. você como né? uma segunda opinião. Não, já me procuraram no sentido de ou eu vou ficar com você um pouco e com ele um pouco pra tentar decidir. Não, termina lá seu processo quando você estiver pronto. Né? O que tem necessidade de psicólogo não tá escrito. Então, assim, quando você estiver pronto, você pode buscar um terapeuta. E se questionar, né? Eu sempre questiono quando a pessoa chega com essa questão, eu sempre questiono, né? Não tem alguma coisa te incomodando? Porque às vezes tem alguma coisa incomodando o nosso psicólogo e a gente não. Nessa relação, e a gente não consegue colocar, né? Mas alguém já colocou, fala, não. As pessoas Gosto às vezes dizem, eu não consigo falar de tal assunto com um psicólogo, eu não consigo, sei lá, eu não consigo desenvolver. E aí você vê que às vezes o processo ali já acabou, é só isso. É que às vezes o processo já acabou e às vezes a pessoa não tem coragem. Tipo que nem um namoro que. Até por conta da gratidão, né? Já que você falou de gratidão, até por conta da gratidão. Tem uma gratidão porque a pessoa me ajudou muito no momento X da minha vida, e aí agora. Mas por isso que a autenticidade é importante, né? E aí, você falar como você se sente pro seu psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com isso. Vou abrir meu coração. Antes, eu não conseguia falar que eu não tava afim daquela semana. Então, eu inventava sempre uma mentira, que tava com sinusite, etc. Daí, um dia, esse assunto entrou em debate e ele falou assim, Amanda, se você não quiser nessa semana, você pode. E isso faz parte do processo. Foi tão libertador, porque toda semana eu tinha que falar assim, minha irmã tá doente, sabe? Sim. Eu já falo isso no início, assim, eu faço um contrato. Um contrato verbal, onde eu coloco lá as regrinhas que eu tenho, tudo mais, como é que funciona o processo. E eu já falo isso, olha, pode ser que tenha dias que você não tá afim e tá tudo certo. E às vezes tem dias na terapia que você parece, pelo menos comigo, que você tá batendo um papo. Não é uma coisa assim profunda. Sim. E tenho certeza que há uma técnica para descobrir coisas. Sim, é porque é isso. Não é só uma questão, não é uma questão de descobrir. Porque a partir do momento que você tá falando sobre você. Aqui a gente falou um monte de coisas sobre nós. Sim. Sobre o que a gente pensa, sobre a visão do mundo, sobre opiniões. A gente falou coisas profundas. A gente falou um monte de coisas sobre nós. Tanto você quanto eu. Porque ao abrir a boca, a gente tem isso. Tem uma frase de Facebook que eu adoro, que é ninguém sai ileso de ninguém. É isso, ninguém sai ileso de ninguém. Mesmo quando eu sento para bater um papo, que parece um papo ali despretensioso, mas ali a gente tá se afetando, ali a gente tá falando sobre nós, a gente tá falando sobre o que a gente pensa. E aí a grande questão do psicólogo, desse bom profissional, é que o trabalho dele é justamente pegar esse material que você tá dando e te mostrar isso da melhor forma possível. Pra que você entenda o que você tá fazendo. Porque até esse dia que eu vou lá e falo, hoje eu só vou, tomar um cafezinho, não vou falar nada. Hoje eu tô, fechada. Eu vou lá só fazer uma média. Você sente? A gente vai entender o que tá acontecendo, porque a gente te conhece. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E vai ter dias que você vai sair destruída, despedaçada. E tem dias que você vai sair feliz, alegre a cantar. Não é um processo fácil, né? Isso a gente pode dizer. Quem tá em terapia há bastante tempo. Não é um processo fácil, mas eu acho que… Eu sempre digo isso no final da primeira sessão. Acho que é um processo que vale a pena. Você tá fazendo o melhor investimento que você pode, que é investir em você mesmo. Então, eu acho que é um processo que vale a pena, porque a gente vale a pena, né? Eu acho que é um processo que vale a pena. Acho que com essa a gente terminou. Obrigada, Mariana. Há muito tempo eu tento te convidar. Um prazer. Mas eu te conheci no Sampa Talks. Foi uma identificação muito instantânea. Admiro muito seu trabalho. Não posso falar que ela não quer ser minha terapeuta, porque ela se considera minha amiga, então a gente não pode. Meu Deus. Vocês estão vendo, é só eu que considero, ela não me considera amiga dela. Eu te considero, mas eu queria que você me tratasse também. Você ama o seu psicólogo? Amo muito, amo muito. Você tá super feliz com ele. Eu sei, mas sei lá, penso no futuro. Lembra, ansiedade, excesso de futuro, pensa no hoje. Aproveita ele hoje. Como é que eu te converso com você nas redes sociais? Ai, sim, gente, por favor, me sigam. Eu sou Fala Mariluz no Instagram. Tem uma página no Facebook, Psicóloga Mariana Luz.
Tem o YouTuber, tá em construção, mas já tem alguma Você coisinha tem lá, uns algum vídeos material. no IGTV que eu sempre Sim, reposto. tá no Fala Mariluz. Isso. E aí podem me seguir, podem mandar coisas lá no inbox, eu respondo. Enfim, atendo na Ana Rosa. Tô com uma agenda um pouquinho cheia, mas à medida do possível, estamos aí. Bons psicólogos não têm agenda. Só para 2025. É isso. Agora entendi porque ela não me quer. Então, gente, semana que vem a gente volta com mais um Esquizofrenóias. Pera, eu só quero te agradecer. Deixa eu agradecer, Cláudia. Deixa eu agradecer. Amanda, também admiro muito seu trabalho. Eu acho muito corajoso o que você faz, falar de saúde mental a partir da sua perspectiva. Acho extremamente corajoso, acho muito bonito e super continua. Eu sei que você ajuda e alcança muita gente, porque desmistifica isso, né? De que a saúde mental tá ali no consultório e alguém que tem um saber, né? O psicólogo não é essa pessoa, mas existe, né? Essa grande fantasia. E eu acho muito incrível alguém que não fez psicologia tá falando sobre saúde mental, tá levando esse debate que é tão precioso que a gente precisa hoje. A gente tá numa sociedade que tá num grande sofrimento, né? A gente tava conversando sobre isso antes, a gente tá com várias questões aí sociais e a gente precisa falar sobre saúde mental. Existe o tabu e você ajuda a quebrar esse tabu. Então eu só queria te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar no Esquizofrenóis. Me sinto muito honrada que seu podcast é super premiado. E aí pra mim foi uma super honra e tô sempre disponível pra você. Obrigada, de verdade. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Ela que disse que nunca entendeu o paz nos estádios. Nunca. Não significa nada, porque normalmente youtuber tem que ter um lema, não tem? Fala galera, fala aí o Esquizofrenóises. Tem que ter uma comunidade. Então eu falo que a minha causa é a paz nos estádios. Não significa nada, tá, gente? Mas eu sou a favor da paz dos estádios. Quem não quer, né? Não a é paz mesmo? nos estádios. Sim. Então, se tem uma causa que é comum entre todos nós, eu acho que é a paz nos estádios. Beijo!